É engraçado, né? Nós estamos sentindo falta de muitos irmãos. Né? Nossos pastores, pastor Bruno, pastora Ludmila, pastor Cláudio, estão todos lá no Radical. Eles estão recebendo a porção deles lá, servindo ao Senhor. E eu creio que muitas vidas vão se render nessa manhã ao Senhor, como tem sido em todo o retiro do Metanoia. Mas o Senhor também, Ele é um Deus de longe, é um Deus de perto. Ele está sempre perto de nós, perto deles que estão lá e perto de nós que estamos aqui. E é por isso que eu tenho uma expectativa no meu coração que o Senhor vai falar. Você pode abrir um sorriso para o Espírito Santo nessa manhã, porque Ele vai falar com você. Ele vai falar comigo. Você pode se alegrar. Você pode se alegrar nele. Porque Ele se alegra com a sua disposição de vir de manhã para a casa dele. O Senhor está vendo tudo. O Senhor sabe de tudo. E eu queria convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 25. E deixa abertinho nesse capítulo. O tema da nossa mensagem é Esaú versus Jacó. Porque a gente vai aprender muito com esses dois irmãos, o que a gente não deve fazer, mas também o que a gente deve fazer. E eu quis começar esse culto falando sobre a palavra do Senhor, falando que ela nunca vai passar, que ela é eterna, porque o nosso Deus é eterno. Terça-feira nós aprendemos muito sobre... Quando o pastor Samuel pregava aqui que Deus, Ele não muda, Ele não mente. E precisamos nos ancorar nele, porque Ele é imutável. E a palavra dEle também, se Ele diz que é eterna, é eterna. Por isso que eu quis começar o culto, crendo, acreditando e declarando isso. Porque ao contrário que muitos dizem, muitos querem falar... A Bíblia ela não é um livro ultrapassado e nós que somos filhos sabemos disso. Leila, você não precisa nem falar isso. Eu sei que vocês sabem que a Bíblia não é ultrapassada, que a Bíblia não caiu em desuso, que a Bíblia não é demodê. Eu sei que você sabe, mas nós precisamos declarar profeticamente que ela é viva. Nós aprendemos, nós fomos ativados profeticamente, ativação profética durante esses dias. Eu estou muito impactada essa semana, porque eu recebi essa ativação. Eu não sei quantos estiveram aqui, não sei se você, mas eu recebi, eu creio que quem estava aqui também recebeu essa porção. Então a gente vai declarar, a palavra é viva, a palavra é eficaz. Ela não volta vazia, ela é poderosa, ela é milagrosa, ela é tudo isso. E a gente não vai cansar de falar. Mas muitos estão dizendo que a Bíblia não é um livro atual, é um livro antigo. Como falar que as palavras de um Deus eterno são antigas? Porque a gente pensa eternidade para trás, né? Mas a eternidade também é para frente. A eternidade ela é tanto para lá quanto para cá. E como que as palavras de um Deus que está muito à frente, porque a eternidade é à frente, pode ser passada? Nunca. E ela é muito atual. Ela nos ensina e nos fala de questões que vão ser fundamentais para a nossa caminhada aqui nessa terra. Situações em que a gente vai enfrentar, que se a gente não tiver alicerçado nessa palavra, a gente pode ser enganado e pode escorregar. Mas se a gente estiver alicerçado nessa palavra, valorizando essa palavra, o Espírito Santo sempre vai nos trazer a lembrança, a memória, essa palavra. E a cada dia, a gente vai passando um dia após dia, de glória em glória, até chegarmos no céu. Ela nos traz também um equilíbrio para vencermos as batalhas de uma forma constante. Como o pastor falou aqui, precisamos estar ancorados
em Jesus, precisamos estar ancorados no Senhor, mas essa âncora a gente consegue só através da palavra. Só através da meditação na palavra. Nela, a gente encontra também histórias de pessoas que foram iguais a gente. Erraram, se arrependeram, voltaram para o caminho, passaram por dificuldades, por lutas, sobreviveram, passaram por desertos, venceram, passaram por vales, venceram, igual a mim, igual a você, eu creio nisso. Conta histórias reais, não conta fatos fictícios. Até as parábolas de Jesus, elas tinham completa sinceridade e verdade. Personagens que precisaram passar com um encontro muito profundo com o Senhor. Porque e nós vamos ver agora a história de Jacó. Jacó era filho de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, que seria o Deus de Jacó. Uma nova geração que ia levar o nome do Senhor, levantar o nome do Senhor como Deus daquele povo. Mas, se a gente prestar atenção, Jacó só converteu muito mais tarde. Por isso que eu digo, meus irmãos, precisamos ter um relacionamento com o Senhor. Essa é a nossa verdadeira conversão. Não é apenas vir à igreja, não é apenas falar, virei crente. Precisa ter uma conversão genuína, uma sinceridade genuína. E hoje nós seremos ensinados acerca desses dois irmãos, filhos de Isaac e Rebeca. Gênesis 21, versos 21 ao 26, diz assim. Gênesis 25, 21, 26. Ao 26. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Senhor, obrigada. Mais uma vez eu te agradeço. Te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelos teus ensinamentos, te agradeço, Espírito Santo, pela sua presença. Fala conosco, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Muda-nos, Senhor. Muda os nossos pensamentos. Muda os nossos sentimentos. Não é pelo que sentimos, não é pelo que vimos, mas é pela certeza de que o Senhor está aqui e vai falar aos nossos corações. Eu te agradeço no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. A gente viu uma história e começa uma situação. Eles esperaram 20 anos por esse milagre. Rebeca era estéril. Isaac orava incansavelmente, diz a palavra, clamava ao Senhor pelo milagre de ser pai. E o Senhor, depois de 20 anos, deu o milagre para Isaac,
e Rebeca. Mas acontece aqui uma situação estranha. Rebeca, ela começa a perceber que existe um empurra-empurra dentro dela. E ela não consegue entender. Ela diz aqui, os meninos se empurravam, a palavra, né? Se empurravam dentro dela. E ela perguntava, o que está acontecendo? Eu acredito, hoje é muito mais fácil. Porque hoje tem ultrassom, tem pré-natal, tem exames que favorecem, né, assim, a mulher muito no período da gravidez. Mas naquela época não tinha nada disso. Eu imagino, e quem me conhece sabe que eu imagino mesmo, que ela devia afoita para engravidar. Engravida. É um milagre. 20 anos depois. Ela devia falar com todo mundo. Se ela fosse igual a mim, ia falar com todo mundo. Ou melhor, se eu fosse igual a ela, eu ia falar para todo mundo. Ela devia falar para aquelas mulheres que já tinham filhos, até filhos grandes. Devia falar assim, olha, eu estou esperando o neném. Mas mexe tanto assim? É isso mesmo? E as mulheres deviam falar, ué, mexe. Mas não é isso que está acontecendo na sua barriga, não. Porque mulher grávida sabe que quando o neném mexe é muito engraçado, né? Vai tudo para um lado, vai todo para o outro. Aí bota o pé assim, a barriga... Rebeca não estava entendendo aquela luta ali dentro da barriga dela. Então ela foi consultar a pessoa certa. Ela foi consultar o Senhor. Ela foi perguntar ao Senhor. E o Senhor respondeu a ela o que estava acontecendo. Que ela ia ser mãe de gêmeos. Gente, pensa, quem não podia ter filho, agora seria mãe de 2. Ao mesmo tempo, que júbilo, que alegria, por aquilo que o Senhor tinha feito. Sabe, nós precisamos ter esse júbilo, pelo que o Senhor tem feito por nós. O fato de hoje nós estarmos respirando já é motivo de alegria. Porque quantos essa noite não amanheceram? Nossa família. Que alegria. Que coisa linda. Olha, que coisa linda. E a gente às vezes não se alegra, sabe por quê? A gente só pensa do que ainda não aconteceu. Mas a gente precisa se alegrar pelo que o Senhor já fez na nossa vida. E termos um coração grato, um coração alegre. E ela passa por tudo aquilo, e era tudo muito especial para ela. Mas ela percebe que na sua barriga existia uma inquietação. E Deus falou, 2 gêmeos, 2 filhos e 2 nações. Que bênção. Eu acredito, eu estou aqui pensando agora, que ela deve ter chegado para Isaac e ter contado, Isaac, você vai ser pai de 2. Aquilo que o sogro falou, aquilo que seu pai falou para vocês, que Deus falou que ia ter uma descendência numerosa, está acontecendo aqui, ó. São 2, são 2 nações. Até aí tudo bem, uma família comum como nós. Aí chega o dia do nascimento. Alegria, nervosismo, que a gente sabe que para nascer a mulher fica, né, naquele nervoso, o marido fica naquele nervoso e tal, tudo bem, aconteceu, Rebeca deu à luz, o primeiro, Esaú, o segundo, Jacó. Mas aí, no verso 28, eu queria que você lesse comigo, acontece uma declaração que começa a preocupar um pouquinho. Verso 28, Isaac preferia a Esaú, porque gostava de comer as suas caças, e Rebeca preferia Jacó. O que tinha tudo para ser uma família,
que funcionaria perfeitamente bem, começa um conflito aqui. O pai prefere o filho do que a outro. E a mãe, para suprir isso, prefere o outro. E aí começa uma confusão em Jacó. Naquela época, eles viviam, gente, às vezes para a gente não é tão significativo. A gente até fica assim, puxa, mas como pode uma mãe escolher um filho e não escolher a outro? E como pode um pai escolher um filho e não escolher a outro? A gente fica meio assim, mas naquela época eles viviam numa comunidade que era patriarcal. O líder, o pai, tinha uma palavra de peso. E se o pai falasse, eu amo a esse, eu prefiro a esse, todo mundo do acampamento ia admirar esse que o pai falou que amava. Era assim. O primogênito seria o que se tornaria o futuro líder. Seria o que seria o Senhor ali no acampamento, ali naquela comunidade. Ele seria o herdeiro do dobro de tudo que os outros filhos tivessem. Ele seria o que teria mais posse. O primogênito também teria uma intimidade diferenciada com o pai. Ele teria esse acesso exclusivo de uma intimidade maior com o pai. Esaú, por nascer primeiro, recebia vantagens que Jacó não teria. E Jacó percebeu isso muito claramente, porque o ciúme foi muito visível na história deles. Vamos destacar Jacó aqui. Quem foi Jacó, gente? Eu fico pensando, Jacó, ele foi uma pessoa, um mistério, vou colocar assim. De Jacó nasceram as 12 tribos. 12 tribos que seria o povo escolhido de Deus. Olha só, ele foi ou não foi uma pessoa que o Senhor tinha escolhido para abençoar? Nasceu deles as 12 tribos. Foram os filhos de Jacó. Jacó também, ele depois, mais tarde, teve o nome trocado para Israel. Como é que é o nome do povo de Deus? Israel. O Senhor colocou o nome do povo dele de israelita. Que honra! Que honra! Só para descontrair, né, gente? Imagina. O povo leilita. Imagina, que honra. Danita, que honra. Que honra. Mas que mistério. Porque o tanto que Jacó pisou na bola, talvez seja por isso que o Senhor deixou essa história, porque a gente se parece muito com ele. Aí deixou essa história para a gente ver aonde que a gente pode acertar, mas aonde que a gente também está errando. Aonde que a gente está falhando. Talvez seja por isso que essa história ocupe tanto espaço no livro do Gênesis. Talvez seja por isso, para a gente aprender. Jacó, ele teve experiências tremendas com Deus, do sobrenatural com Deus. Em um momento, Jacó viu uma extremidade, terra e céu, céu e terra, se conectando. Os extremos, uma escada, anjo sobe, anjo desce, em um determinado momento Deus fala com ele. Ele teve essa visão, ele teve esse sonho, que foi real. Foi tão real, que a declaração de Jacó,
depois disso, ele disse, agora eu vou servir ao Senhor. E colocou um monumento, uma pedra ali falando, esse lugar, Deus se revelou a mim. Mas Jacó também teve outras aventuras. Teve intrigas familiares, teve planos elaborados, mas não para o bem. Jacó teve amores que praticamente eram impossíveis. Jacó teve um relacionamento muito intenso com a falsidade. Olha só, que mistério de Deus fazer isso tudo, ainda exaltar Jacó, ainda honrar Jacó, depois de Jacó ter feito tanta coisa. Porque o Senhor, Ele é bom. O Senhor é bom. Jacó, um homem à procura de uma bênção, ele ansiava tanto por aquela bênção, como nós também ansiamos por bênção. Você anseia por bênção? Eu anseio. Bênção é bênção na nossa vida. Bênção é necessário, eu quero as bênçãos. Se a palavra de Deus diz que as bênçãos me alcançariam, estou aqui para elas me alcançarem. O problema é quando eu quero mais a bênção do que o meu relacionamento com o Senhor. Esse foi o problema de Jacó. Ele tinha a bênção. Lá antes, na barriga da mãe, ele já tinha uma palavra profética, uma promessa profética. Deus já tinha falado com ele. De você, o outro irmão vai servir, vai ser servo. Não vai ser, você vai ser o escolhido, de você. Ele já tinha essa palavra profética. Rebeca tinha recebido isso do próprio Deus. Com certeza Rebeca falou com Isaac, com certeza Jacó também sabia. O que é que Jacó precisava fazer? Jacó precisava confiar em Deus. Porque se Deus falou que seria ele, ele não precisava passar o irmão para trás. Ele não precisava ser falso, ele não precisava mentir para o pai. Porque a promessa profética estava sobre a vida dele. Deixa eu falar uma coisa. Nós temos a promessa do Espírito Santo sobre a nossa vida. Não precisamos ser aquilo que nós não somos. Não precisamos mentir para ele. Você pensa? Para e pensa. Jacó mentiu para o pai? Enganou o irmão, mas Deus não estava vendo. Para que Jacó quis ser uma outra pessoa? Uma pessoa que ele não era? Para alcançar essa bênção. Nós queremos, bênçãos. A gente quer bênçãos financeiras, a gente quer bênção nos nossos trabalhos. Algumas pessoas querem a bênção do reconhecimento, querem ser reconhecidas por títulos. Tudo bem, recebeu essa bênção, ok. Mas título é só título. Trabalho é só trabalho, dinheiro é só dinheiro. Lá no céu não vai ter nada disso. Algumas querem bênçãos, de recursos, não sei, tantas bênçãos. E isso é legal. Eu não estou falando que é errado, não vai sair falando, a Leila falou que bênção não é bom. Não, bênção é bom, é boa para nós. Mas muito melhor é o nosso relacionamento com o nosso Deus, que é dono da bênção. Por que Jacó correu tanto atrás dessa bênção? Talvez ele já tivesse cansado de ser o segundo. Aí ele queria essa bênção a todo custo. Talvez ele já tivesse cansado do irmão ser tão admirado no lugar dele. Porque eu penso, a caça naquela época era uma profissão perigosa. E aí eu acho que Esaú devia chegar lá no acampamento. Cacei, enfim, fiz e aconteci todo mundo. Uau, Esaú é o cara. E Jacó, quietinho, olhando. Mas Jacó não era pobrezinho, não. Ele tinha sobre ele uma promessa. Nós não somos pobrezinhos.
Ai, que autocomiseraçãozinha de mim. Não, eu e você, nós temos a promessa que podemos ser cheios do Espírito Santo. Então, se alegre, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da adversidade. O Senhor prometeu que seria comigo e com você até a consumação dos tempos. Mas Esaú, o tal, onde todo mundo ali admirava, e Jacó era só o segundo filho que tinha a promessa de ser a nação. Esaú possuía tudo aquilo que Jacó mais acreditava que desejava. Porque na verdade ele já tinha. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ele já tinha. Mas ele estava desejando aquilo que já era dele. Mas ele estava pensando que era do irmão. E aí, observando tudo aquilo, teve um plano. Bom, eu só observo mesmo. Eu tenho um plano. Esaú, ele sempre chega com muita fome. Porque ele corre, ele caça, enfim. Então eu vou fazer um plano. Quando ele chegar, eu vou preparar uma comida muito cheirosa, muito gostosa. E ele vai chegar com fome e eu vou falar, eu vou te dar essa comida, eu vou te dar esse guisado, eu vou te dar esse prato de lentilhas, essa sopa, enfim. Se você me der o seu direito de filho mais velho, me dá esse direito, eu troco com você e você enche o seu estômago. E o que aconteceu? Se você ler depois a história, Esaú disse que sim. Lá no verso 32, Esaú falou assim: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Eu estou quase morrendo de fome, de que me vale esse direito? Esaú ali estava trocando o que era espiritual pelo que era material. Esaú, exausto, faminto, era a isca perfeita para Jacó. E a hora havia chegado. Conta a palavra aí, eu vou falar rapidamente assim. Certa vez, verso 29, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado aí, vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, Esaú desprezou. A palavra de Deus fala aqui nessa versão: desprezou o seu direito de filho mais velho. A reação de Esaú foi exatamente aquilo que Jacó esperava. Ele trocou. Mas essa conquista de direito, e eu vou falar rapidinho porque a gente já está encerrando. Essa conquista de direito de irmão mais velho, que Jacó tinha conseguido, conquistado à força, não foi suficiente para ele. Porque Jacó pensava, eu creio, que ele queria ser admirado como Esaú era, reconhecido como Esaú era. Mas na verdade, eu entendo, lendo, estudando, meditando, e o Espírito Santo confirmando no meu coração essa revelação, que Jacó, ele não queria ser só admirado, Jacó queria ser amado por aquele pai. Ele queria ser amado, ele não queria ser só admirado. Porque admirado aqui, ele já seria, Esaú trocou com ele o direito de ser o filho mais velho. Aqui Jacó já teria esse direito, ele trocou. Mas Jacó percebeu que ele não queria ser só admirado, ele queria ser amado, ele queria a bênção. Ele queria naquele momento que Isaac ia abençoar,
Esaú, ele queria a bênção. E ele correu atrás dessa bênção. Quando já era dele. Olha que triste. Às vezes a gente está correndo atrás de coisas que já são nossas, que já foram liberadas lá no céu para nós. E a gente está correndo atrás. E o que é pior, ele correu atrás da forma mais feia possível. Enganando, mentindo, falsificando ser uma pessoa que ele não era. E aí, nós sabemos a história. E para roubar aquela bênção, Jacó se passou por Esaú. Vestiu peles para parecer ser quem ele não era. Minhas irmãs, meus irmãos, filhos de Deus, não vamos usar máscaras diante do nosso Deus. Não vamos representar diante do nosso Deus, porque Ele vê tudo. Quando a gente entrar por essa porta e tiver alguma coisa desfuncionando aqui dentro, e a gente perceber, pequei, quase caí, entra e fala: Senhor, me perdoa, mas eu não quero colocar máscara diante do Senhor. Eu não quero vir ao culto só para um ritual. Eu quero vir ao culto para cultuar o Deus da minha salvação. Mas quando a gente entra, querendo saber quem é que vai pregar, querendo saber quem é que vai cantar, ministrar, a gente colocou uma máscara de falsos adoradores. Não importa quem está pregando, não importa quem está falando, importa que a palavra do Senhor é viva e ela dura para sempre. Vamos parar de meninice, vamos parar de colocar falsas máscaras. Não é tempo disso, Jesus está voltando e Ele vem buscar uma igreja sem mácula. E nós somos escolhidos, nós temos essa promessa de viver eternamente com o Senhor. Nós não precisamos passar por pessoas que não somos. Podemos ser sinceros. E aí, muito rapidinho, eu prometo que eu vou falar uns 5 minutos, se o Senhor me ajudar. Vamos ver Esaú. Lá no versículo 27. Diz assim: naquele momento que Jacó planejou tudo com a mãe. Olha, eu vou enganar meu pai, eu vou mentir para ele, vou falar que eu sou o Esaú e ele vai me abençoar. E aí, acontece exatamente isso. Ele engana, ele mente e ele está crente que aquela bênção que já era dele, ele estaria recebendo, mas ninguém recebe aquilo que já é seu, já era dele. E aí, chega Esaú para receber a bênção do pai. E aí diz assim a palavra de Deus, lá no verso 32. Perguntou-lhe seu pai, no 27, capítulo 27, nos versículos 18 e 19, Jacó está imitando Esaú. E Isaac fala assim: ele dirigiu ao seu pai e disse: meu pai, respondeu ele. Sim, meu filho, quem você é? Isaac perguntando. Jacó respondeu. Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Ele não era nem Esaú e nem o filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Isaac não tinha dito nada para ele. Agora, assente-se e coma do que cacei, para que você me abençoe. Ele também não tinha caçado, ele não era caçador. Tudo errado. Aí, lá no verso 32, a história com Esaú. Perguntou-lhe seu pai, Isaque: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Tá certo, era Esaú mesmo. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem
Então apanhou a caça e trouxe para mim. Acabei de comê-la antes de você entrar. E a ele abençoei, e abençoado ele será. Quando Esaú ouviu as palavras do seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe-me também a mim, meu pai. Mas ele respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia para você. E disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Aí aqui, ele também entrou com uma mentira. Por quê? Porque aquilo foi uma troca. Jacó naquele momento estava enganando o irmão, ok. Mas Esaú estava sabendo que ele estava trocando aquele direito pela comida. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu minha bênção. Então perguntou ao pai: Senhor, não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o constituí senhor sobre você. E a todos os seus parentes tornei servos dele. E ele supre de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Aí no 38, somente a parte C, diz assim: então chorou Esaú em alta voz. O mundo de Esaú caiu, desmoronou. Quantas vezes também, né? Isso acontece com a gente. A gente está correndo para conseguir uma coisa e a resposta dá uma rasteira na gente. A resposta não é mais para você. A gente faz aquela entrevista de emprego e aí a gente está lá e tal, eu vou conseguir, eu estou precisando. E aí a resposta é para o outro. Às vezes, tantas situações, cada um sabe o que passou, eu sei já o que eu passei. Mas aqui, Esaú, ele tem raiva, ele quer matar o próprio irmão depois disso. Ele tem uma tristeza, ele tem uma mistura de sentimentos, ele não sabe nem o que ele está sentindo, mas o que ele queria: eu vou acabar com esse camarada, eu vou acabar com Jacó. E aí Esaú ensina uma liçãozinha muito importante para a gente, ainda não deu os 5 minutos, o Senhor está segurando o tempo. 2 liçõezinhas importantes. Esaú representa um tipo de filho. E é aqui que eu quero que você medite comigo. Um filho que tinha nascido primeiro, que tinha a bênção, tinha a preferência do pai, tinha o reconhecimento de ser o herdeiro, um futuro líder, sabia que era amado, sabia que era importante, mas não valorizou nada disso. Ei, olha só. Eu e você, nós sabemos que somos abençoados. Nós sabemos que nós temos o Espírito Santo. Nós sabemos que nós temos um relacionamento com o Pai. Nós sabemos, mas nós sabemos que precisamos nos consagrar, que precisamos nos santificar, que precisamos nos esforçar para ter esse relacionamento. Nós temos a bênção, mas nós valorizamos a bênção? Nós buscamos a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. Nós temos a bênção, mas nós valorizamos? Será que nós não estamos fazendo como Esaú? Nós temos a bênção da palavra de Deus. Gente, nós temos a palavra de Deus no nosso idioma. Eu não sei nem quantas versões. NVI, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, Linguagem de Hoje, Almeida Corrigida, Almeida Revisada, Atualizada. Nós temos King James, nós temos a mensagem do Peterson, nós temos tantas, século 21, fiel. Nós temos tantas versões na nossa língua, mas nós lemos a bênção. Estamos desvalorizando essa bênção, fazendo igual Esaú fez. Trocando por um programa de televisão, trocando por um bate-papo, trocando a nossa bênção, a nossa riqueza. Estamos sendo igualzinho Esaú.
Ah, de jeito nenhum eu troco a minha primogenitura por um prato de lentilhas. Não, então eu troco a palavra. Ele abriu mão do seu direito, trocando, desvalorizando a bênção. Desprezou também os seus pais. Naquela época, ele casou com 2 mulheres de descendência hitita. E isso trouxe uma tristeza muito grande para os pais. Ele desprezou o que era certo, o que era correto. Será que nós também não estamos desprezando, desobedecendo ao Senhor? Não que Esaú não quisesse a bênção. Ele queria a bênção, tanto queria que ele chorou, que ele fez e aconteceu quando o pai falou que já tinha abençoado Jacó. Ele queria a bênção, mas ele não valorizou. A gente quer a bênção, mas a gente valoriza? Ai, eu quero a bênção da presença do Senhor. O que você faz para ir num nível assim de mais intimidade com o Senhor? Procura. A palavra de Deus diz que quem procura, encontra. Procura. Aonde estão as águas? Só nos artelhos? Só nos joelhos? Só nos lombos? Mas falar, profeticamente você tem águas tão profundas que você não consegue andar, você tem que nadar. Mergulha. Mas você está valorizando? Mergulha. Não é que ele não queria a bênção, ele queria a bênção, mas ele não valorizou a bênção. Nós não podemos agir assim, meus irmãos, não podemos desprezar as coisas espirituais para alcançar materiais, carnais. Ele desprezou, e isso foi muito trágico. Esaú, ele não era mau, e agora eu termino, mas ele foi descuidado. Não descuide. Não descuide. Continue zeloso pela obra, pela palavra, pelo seu relacionamento com o Espírito Santo. Não descuide. Se por acaso o Espírito Santo está te falando que você precisa voltar, então volte. Volte a ser como antes. Volte a ser como antes. Temos a bênção da palavra, precisamos valorizar. E a pergunta final: que geração desses dois nos representa? Esaú, que tem a bênção e não valoriza? Ou Jacó, que pensa não ter a bênção e faz qualquer coisa para alcançar essa bênção? Mentir, falsificar, enganar. Qual das duas nos representa? Deixa eu falar uma coisa. Que nesse momento nenhuma dessas duas nos represente. Que possamos ser sinceros diante do Senhor. E depois a história, e depois você lê, porque a gente não tem mais tempo, que eu preciso encerrar agora. Gênesis 28, 20. Jacó tem a experiência que eu contei daquela escada, daquela visão, daquele sonho, daquela noite. E ele faz uma declaração, e você não precisa nem abrir não. Ele diz o seguinte: então o Senhor será o meu Deus. Nesse momento, Jacó converte. Nesse momento, Jacó vê que o Senhor precisa governar todos os seus caminhos. E aí ele começa, porque ele ainda erra, quem for ler a história vai ver. Tem que ser um momento crucial mesmo, que é lá quando ele, tem o seu nome trocado de Jacó para Israel. Aí sim, ele muda ali totalmente o seu caráter. Mas nesse momento, ele permite que o Senhor governe os seus caminhos. E aí ele fez essa declaração:
Então, a bênção é importante? Sim. Você pode desejar a bênção? Sim. Você pode ansiar, pedir? Sim. Mas ela não é fundamental. Fundamental para mim e para a sua vida é o Deus dessa bênção. Que nessa manhã o Espírito Santo possa converter o nosso pensamento a pensar de forma diferente. Amém? A pensar da forma correta, que é a palavra dele. Amém? Eu vou pedir para você se colocar de pé. Nós vamos ter todas as classes normalmente. O pastor Bruno pediu para que os novos convertidos tenham a classe normal. Então, eu vou estar dando a classe para esses novos convertidos. Então, pode ir lá para o lugar onde vocês já estão acostumados. Eu não sei quem são todos, mas pode ir para lá que eu já vou para lá. E nós vamos ter nossas classes normais. Ih, estou ouvindo nada. Um recado ali, gente. Pedir aos jovens presentes que se dirijam à classe dos homens ou das mulheres. Então, não vai ter classe com jovens, vai ser aqui classe das mulheres e ou dos homens. E eu quero agradecer aqui, né, diante de toda a igreja, a presença da Ana Paula Gatto. Ela é a psicóloga que a pastora já vem anunciando. Ela vai dar uma aula especial com a Débora na classe das mulheres. E eu creio que Deus vai continuar tratando. Muito obrigada, Ana. Você é uma bênção aqui para a nossa igreja. Nós abençoamos você. Nós agradecemos a você pela sua disposição de estar aqui com a gente. Você é muito especial.